Meu professor de matemática, ele dizia que você só vai lembrar dos melhores alunos ou dos piores. Então, foi um dia de aula de matemática, obviamente, do último ano da escola. E não sei como foi na sua escola, mas sabe aquele aluno mais bagunceiro? A pessoa que faz mais bagunça e normalmente vai sentar lá no fundo. Vamos lá. Talvez você pense em alguns discípulos. E no meio da sala de aula, o cara fez uma bagunça. Que todo mundo começou a dar risada. E eu achei que o professor ia ficar bravo. Mas ele não ficou bravo. Ele deu um discurso pra gente. E ele falou isso. Sabe o que é bom desse aluno? Que eu vou lembrar para sempre dele. Então, daqui 10, 20 anos, eu vou lembrar dele. E ele sabia, a gente era mais ou menos uma sala de 30, 40 pessoas. E ele sabia o sobrenome dele. Aí ele olhou, sabem das únicas duas pessoas que eu vou lembrar? Aí ele olhou para o cara que tinha as melhores notas em matemática, eu vou lembrar dele. Aí ele apontou para o bagunceiro, eu vou lembrar dele. E do resto, eu não vou lembrar de vocês. Então, mas do contrário também é verdade. Pensa agora quais são os professores que você lembra. Aí todo mundo gostou, né? Então, alguns lembram dos piores, alguns lembram dos melhores. Mas para mim, os professores que mais marcaram, sem dúvida, a minha vida, são os que davam trabalhos pesados. São os que puxavam mais. São aqueles que talvez você tinha que fazer 2, 3 ou 4 vezes o curso dele. Não aconteceu comigo, graças a Deus. Mas, então na nossa vida, a gente sempre tem relacionamentos de professor-aluno. Na nossa vida, a gente sempre vai ter relacionamentos de mestre-aprendiz. Isso desde a escola, mas na verdade isso desde a sua família. Isso também na universidade, no seu trabalho, vai ter alguém ensinando, alguém aprendendo. E espiritualmente, é o mesmo. Espiritualmente, a gente tem algo que se chama o discipulado. Então, o discipulado é isso. O discipulado é um discípulo mais experiente, ajudando outro discípulo aprendiz a ser mais parecido com Cristo. Só que, no mundo religioso, o discipulado às vezes é algo opcional. Então, você vai pedir conselho quando você tiver vontade. Mas ninguém tem vontade de pedir conselho. Então, por isso que a Bíblia fala em Mateus 28 que o discipulado é um mandamento. Amém? Jesus fala para os discípulos, vão e façam discípulos, batizando-os e ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, Jesus não está dando uma alternativa como discipulado. Jesus está falando que o discipulado, a relação de mestre e aprendiz, de alguém ajudando o outro, é um mandamento de Deus. Amém, irmãos? E por isso que cada discípulo de Jesus tem um discipulador. E por isso que você é um discipulador, porque você está ajudando uma pessoa. Amém, irmãos? E hoje a gente vai estudar com mais profundidade esse relacionamento de mestre e aprendiz. Olhem comigo em Hebreus 5, versículo 7. Hebreus 5, versículo 7. Todo mundo aí? Hebreus 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então olhem isso, irmãos, que interessante. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, se tornando homem, aqui a Bíblia fala que ele aprendeu a obedecer. Então, mesmo Jesus, ele precisou aprender. Então, quanto mais um discípulo de Jesus precisa aprender? Então, Jesus precisou aprender. Agora, para alguém aprender, o que precisa?
Alguém ensinar. Então, quem ensinou Jesus? Aqui a Bíblia fala, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Quem colocou os desafios na vida de Jesus? Quem colocou as provações? Foi o próprio Deus. Então olhem isso, irmãos. Deus era o discipulador de Jesus. Deus ensinava Jesus. E Jesus precisava aprender. Então todo discípulo de Jesus, ele precisa aprender. E todo discípulo de Jesus precisa que alguém lhe ensine. Mesmo se você se acha alguém autodidata. Mesmo se você se acha, eu vou entrar na internet e eu vou aprender uma nova língua, porque eu sou bom. É verdade, você pode aprender de forma autodidata, mas vai precisar o conteúdo de alguém. Vai precisar que alguém tenha deixado aquilo. Então, não se ache tão bom. Você precisa que alguém te ensine. Então, mesmo Jesus precisou que alguém lhe ensine. Continuemos, versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E talvez aí você se pergunta, o que significa que Jesus é o sumo sacerdote? Quem é esse Melquisedeque? Qual é a ordem de Melquisedeque? Continuamos lendo, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então, olhem isso, irmãos. Aqui o autor de Hebreus, ele está falando que ele queria falar mais coisas mais profundas. Mas ele não podia, porque esses discípulos se tornaram lentos para aprender. Ele queria falar coisas difíceis, talvez dilemas da vida, paradoxos, mas ele não podia porque eles estavam lentos para aprender. Versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Título da nossa aula de hoje: Experientes no ensino da justiça. É isso que cada discípulo de Jesus precisa ser, irmãos. Experiente no ensino da justiça. Versículo 13 fala isso. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, cada discípulo precisa ensinar a justiça de Deus, não a própria justiça. Mas não apenas ensinar, mas ser experiente. E por isso que ele fala, vocês estão precisando mestres que lhes ensinem, que lhes expliquem os princípios elementares. Vocês estão precisando de leite espiritual. E é isso, irmãos, que no começo precisa no discipulado. Leite espiritual. Primeiro ponto, comece pelo leite espiritual. Então, se você discipula alguém, você tem que entender isso. Que a pessoa não vai saber as coisas do nada. Que a pessoa não vai fazer as coisas pela boa vontade. Ou porque ela é um gênio e já sabe como ser um discípulo perfeito de Jesus. Então, um problema no discipulado é quando a gente assume coisas. E assume que mesmo algo básico está sendo feito. Ou está deixando de ser feito. Mas aqui a Bíblia nos fala que todos nós precisamos de leite espiritual. O que é o leite espiritual? A oração, a leitura da Bíblia, o evangelismo, estar nas reuniões do corpo, estarmos juntos como discípulos. Tudo isso faz parte do leite espiritual. Mas talvez você está discipulando alguém que já tem 1 ano na fé. Alguém que já tem 2 anos na fé. Alguém que tem 3 anos na fé, 4 anos. 8 anos, como hoje, como essa semana cumpriram a Débora e a Kíria. Pela graça de Deus, há 2 semanas eu cumpri 11 anos na fé. Então, talvez você está discipulando alguém há 11 anos. Mas lembra quando você era um bebê na fé?
Quando você era um bebê na fé, você precisava de leite. Leite espiritual. E no mundo da nutrição existe um debate, né? Será que o ser humano, ele precisa de beber leite ou não? Então, quem aqui gosta de leite? Nossa, bastante gente. Mas na nutrição existe esse debate, né? O ser humano. Porque todos os animais, eles deixam o leite materno quando são crianças e depois não precisam. Ou bom, quando são filhotes, né? Aí parece que está comparando o ser humano com um animal também, né? Então, aí o ser humano é o único que continua tomando leite. Aí é uma disputa. Mas, irmãos, espiritualmente, todo discípulo precisa de leite espiritual. Todo discípulo precisa estar perto da raiz. E como você está perto da raiz? Com os princípios elementares. Então, buscar a Deus significa você ter um relacionamento com Deus. Orar, ler a Bíblia. Não assume que a pessoa que você está discipulando, ela sabe fazer isso ou ela está fazendo isso. Pergunta. Não assume que ela sabe. Então, perguntas, irmãos, salvam a vida espiritual da pessoa que você discipula. E perguntas ainda do básico, perguntas do leite espiritual. Então, pergunte para a pessoa que você discipula, como estão os seus tempos com Deus? Porque os tempos com Deus, irmãos, eles são a essência da nossa vida espiritual. Os tempos com Deus, eles ditam o ritmo de como está o nosso relacionamento com Deus. O quanto você ora, o como você ora, pelo que você ora, o quanto você aprende das Escrituras, o como você estuda as Escrituras, eles ditam o ritmo do seu relacionamento espiritual. Então você não pode assumir que a pessoa que você discipula está tendo tempos com Deus. Está orando e lendo a Bíblia. Então pergunta, como estão os seus tempos com Deus? Pergunta para a pessoa que você discipula, como está o seu coração com as ofertas? Então quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente calcula o custo, lembram? E qual o custo de ser um discípulo de Jesus? Lucas 14. O custo de ser um discípulo de Jesus é o quê? É renunciar ao 10%. É renunciar ao 50%. Então, o custo de ser um discípulo de Jesus é renunciar a tudo. Mas não assume que a pessoa constantemente ela está renunciando a tudo. Pergunta como está o coração dela nas ofertas. Se ela está dando as ofertas, se ela está cumprindo o voto que ela fez com Deus. Não com você, não com a igreja, mas com Deus. Pergunta para a pessoa que você discipula, como está a sua pureza. Não assume que a pessoa está sendo pura e não assume que a pessoa está sendo impura. Nenhuma das duas coisas. Pergunta como está a sua pureza, irmão. Como está a sua pureza, irmã? Pergunta como está sendo para ela participar das reuniões do corpo. Não assume que se uma pessoa não veio na reunião, ela vai vir na próxima. É isso que o mundo religioso faz. Se você vai numa igreja e você, no próximo domingo, você não vai, o que as pessoas vão pensar? Ela vai no próximo domingo. Aí você não vai no próximo domingo. E na verdade, já esqueceram de você na segunda, não esqueceram no domingo. Então, no mundo religioso, as pessoas assumem. Mas um discípulo de Jesus não assume. A gente toma cuidado. Então, se alguém falta no culto, a gente sente falta dessa pessoa. Porque é parte da nossa família. É algum familiar nosso não estando presente. Então você liga, você pergunta, o que aconteceu? Talvez a pessoa passou por um incidente, talvez tem, não sei, algum problema de saúde, ou talvez foi desânimo espiritual, e você sabendo pode ajudar, mas não assume que ela vai vir no próximo. É necessário perguntar, irmãos. É necessário perguntar como estão os nossos relacionamentos no reino. Porque sim, um discípulo de Jesus sabe que se alguém lhe fere, o que você precisa fazer? Perdoar. Mas não assume que as pessoas perdoam fácil. Foi fácil para você perdoar as pessoas que te feriram? Uau, nossa, que animado, eu vou perdoar hoje. Então, é necessário perguntar como estão nossos relacionamentos no reino. Como estão as nossas amizades, se são amizades profundas ou são amizades superficiais. Pergunta para a pessoa que você discipula, como está o evangelismo dela, com quem que ela está estudando a Bíblia. Por quê? Porque isso dita o coração dela
para com a missão. A convicção dela com a missão. Se alguém não está estudando a Bíblia com alguém, isso pode ser um sintoma de não ter convicção de evangelismo. De não ter convicção de fazer mais discípulos, como Jesus falou. Então é necessário perguntar, irmãos, com quem você está estudando a Bíblia, como está sendo o seu evangelismo. Não assumir coisas. Pergunta quais são os seus sonhos para Deus. Porque às vezes a pessoa talvez até pode estar sonhando algo incrível, mas que não faz sentido com o plano de Deus. Então, irmãos, não assumamos que as pessoas sabem tomar o leite espiritual. Não assuma nem sequer que as pessoas sabem o que é leite espiritual. A gente precisa perguntar e reforçar cada vez que o leite espiritual é importante para um discípulo de Jesus. Amém, irmãos? E na verdade, quanto mais tempo você tem na fé, você mais leite espiritual precisa. Porque mais a sua tendência vai ser viver pela experiência, pelo que você já viu, pelo que os outros estão fazendo. Você já sabe como funcionam as coisas e você vai querer dar um jeitinho. Não. Então, cada vez que a gente tem mais tempo na fé, irmãos, a gente precisa do leite espiritual. Amém? Mas talvez a pessoa que você discipula não está conseguindo se alimentar do leite espiritual. Ainda o leite espiritual está difícil para ela. Aí tem um termo na biologia, principalmente quem faz veterinária ou zoologia vai saber, que se chama leite de papo. Então, o que é o leite de papo? É quando uma mãe animal, ela pega a comida, ela come, engole a comida, ela faz o processo metabólico dentro do próprio organismo dela, no papo, principalmente em aves, e depois ela regurgita. Então, amém. Então, aí ela regurgita no filhote. Então, aí eu já... Então, irmãos, se para alguém está sendo difícil tomar o leite espiritual, você como discipulador, você vai precisar dar leite de papo para essa pessoa. E talvez isso vai ser nojento, sabe? Talvez isso vai ser, uau, mas ela deveria saber orar. E você vai precisar, talvez, acordar junto com ela e orar 2 vezes. Porque orar por ela, orar junto com ela e orar você. E se você não está conseguindo consumir o leite espiritual, você vai ter que estar disposto a alguém regurgitar na sua boca. Por quê? Porque você está lento para aprender. Se você está lento para aprender, amém, é o que tem, leite de papo. E pode parecer nojento, irmãos, mas às vezes a gente foge dessa responsabilidade. A gente ouve um discípulo que não está conseguindo orar, a gente ouve de alguém que não está conseguindo ir nas reuniões, a gente ouve de alguém que não está conseguindo evangelizar, e a gente fala, ora, evangeliza, vai na reunião, mas a gente não faz além disso. Talvez você poderia ir na casa desse irmão e trazer ele para o culto. Talvez você poderia organizar algo especial para ele antes do culto, para ele poder ficar no culto. Talvez você poderia ir junto com ele, irmãos, vamos. Eu vou evangelizar junto com você. Eu vou orar junto com você. Eu vou ler essa escritura junto com você. Talvez a pessoa não consegue nem ler por um tema de saúde e você não tem o coração de querer ler para ela. E você vai precisar, eu vou ler para você. Então, irmãos, é necessário às vezes o leite de papo ainda no discipulado. Mas não fiquemos no leite espiritual. Então tem uma frase de Nietzsche que fala: a pior forma de pagar o seu mestre é você ser para sempre apenas um aprendiz. Então, segundo ponto, prepare o alimento sólido. Então, irmãos, a gente precisa do leite espiritual, mas para crescermos e ficar grandes, a gente precisa do alimento sólido, amém? Então é isso que a Escritura em Hebreus fala. Vocês agora precisam de leite espiritual, mas vocês poderiam estar comendo alimento sólido. Alimento sólido espiritual.
Então, há mais ou menos 1 mês ou 2 meses atrás, o filho do Jefferson, o José Pedro, ele começou a comer comida da gente. Então, olha isso. Imagina se o Jefferson pensasse isso do filho dele. Ou imagina quando o filho do Fu, o Mateo, que é espanhol, né? Ou italiano, não sei. Então, ele... Em espanhol também é Mateo. Então, imagina que o Fu pensa, nossa, meu filho agora ele pode comer comida sólida. Ele pode comer comida, arroz, feijão. Aí ele, vou deixar meu filho preparar a comida dele. Não vai acontecer isso. E às vezes no discipulado a gente assume que a pessoa que a gente discipula, ela vai preparar a comida espiritual dela. O alimento sólido. Mas irmãos, o discipulado é exatamente para você preparar o alimento sólido e levar esse prato sólido para a pessoa que você discipula. Então, você não pode apenas permanecer no leite espiritual. Isso definitivamente não é o plano de Deus para nenhum discípulo. O que Jesus quer é que cada discípulo possa crescer, avançar na fé, crescer em maturidade. Não é maturidade de anos, não é maturidade de tempo, mas em maturidade espiritual, de poder ensinar isso a outros. E como você vai fazer isso? Dando alimento sólido para a pessoa que você discipula. Então, prepare alimento sólido. Não espere que a pessoa saiba preparar o alimento sólido dela. Porque se você deixa que alguém prepare o alimento sólido, essa pessoa não vai preparar. Ela vai ligar para o iFood. E ela vai pegar alimento pronto. Que muitas vezes pode ser algo suspeito. Então, quando as pessoas, irmãos, não têm discipulado, que é um discipulado forte, um discipulado profundo, não tem alimento sólido, elas vão buscar na internet. Elas vão buscar nos pastores da internet, elas vão buscar nas pessoas que ficam falando doutrinas que lhes apetecem, doutrinas que todo mundo quer ouvir. E talvez a pessoa que você discipula, ela está ouvindo mais pessoas que falam, você tem que sonhar e abraçar e cheirar e sentir seu sonho antes do que você discipula ela. Então, irmãos, a gente precisa preparar alimento sólido, porque talvez quem você está discipulando consome mais conteúdo antibíblico do que bíblico. Ela vai buscar iFood. Ela vai buscar esse alimento sólido. E a gente não pode ser omisso com isso, irmãos. A gente precisa aprender a preparar o alimento sólido. Então, talvez a pessoa que você discipula, ela gosta de um bife espiritual. Talvez a pessoa que você discipula, ela gosta de um temaki espiritual. E você vai precisar preparar o que ela gosta. Mas também, você vai precisar preparar o que ela não gosta. Então, talvez quem você discipula não gosta de comer salada. Você vai precisar fazer uma salada espiritual para ela. Você vai precisar fazer uma berinjela espiritual. Um quiabo espiritual. Então, você precisa ser um expert. Você precisa ser um expert em preparar o alimento sólido que a pessoa que você discipula precisa. E não só o que ela quer. E não o que você quer, mas o que ela precisa. Então, irmãos, preparar alimento sólido de forma específica. Se você discipula um universitário, você não vai perguntar para ele do casamento. Talvez não tenha casamento para ele, né? A não ser o Augusto. Mas pergunta da vida universitária. Desafia ele com as coisas da universidade. Desafia ele nas férias. Tem muitas pessoas que nas férias, irmãos, passaram mais tempo no sofá do que evangelizando. Mas o que faltou talvez? Faltou alimento sólido para ela. Faltou carne para ela. Carne nas férias. Se você discipula um solteiro, ajude essa pessoa com perguntas específicas, com alimento sólido. Sólido específico para alguém que é do ministério solteiros. Para alguém que é específico, alguém que está noivando. Não assume que a pessoa, agora é noivo e ela sabe como fazer um noivado espiritual.
Não, prepara um alimento sólido para alguém que é noivo, para alguém que começou a namorar, para alguém que já namora há mais tempo, para alguém que é casado, para alguém que começou o casamento agora. Então, irmãos, a gente não pode tratar todo mundo com a mesma coisa. A gente precisa de um alimento sólido para cada um de forma específica. E por isso, depois do culto hoje, a gente vai ter uma segunda sessão para quem puder e para quem quiser crescer em ser um discipulador, amém? A gente vai ter uma segunda sessão que são tópicos no discipulado. Então, se você vai na faculdade, principalmente em matemática, as matérias de tópicos são difíceis. Então, a gente vai tratar temas um pouco mais difíceis. Só para adiantar, uma pergunta que eu gostei muito, assim. Eu deixei um questionário em aberto. Quem preencheu, preencheu. Quem não, amém? Então, tinha uma pergunta muito interessante que falava como ser aberto com uma pessoa que você não tem amizade e que você não admira. Então, a gente vai falar sobre isso na próxima sessão, então. Mas, irmãos, o discipulado é para isso, para você preparar um alimento sólido. E como se dá esse alimento sólido na prática? Como o alimento sólido se cristaliza no discipulado? Por meio de desafios. Quando você dá desafios. Então, irmãos, o discipulado não é uma terapia, que você senta no divã e começa a falar e a outra pessoa te ouve. O discipulado, você precisa desafiar a pessoa que você discipula. Mas sabe por que muitas vezes a gente não desafia? Por 2 motivos. Porque você quer ficar bem com a pessoa e que a pessoa esteja bem com você. Irmãos, o discipulado não é para a pessoa estar bem com você. O discipulado é para a pessoa estar bem com Deus. Então, tanto faz você. Tanto faz se a pessoa gosta, te ama, te admira. O que ela precisa admirar é Deus. O que ela precisa gostar é de estar com Deus. Então, o discipulado, os desafios, são para você aproximar esse discípulo de Deus e não de você. E o segundo motivo pelo qual muitas vezes a gente não desafia, irmãos, é porque a gente já desistiu da pessoa. E você pensa, nossa, mas esse irmão é assim. Essa irmã é assim. É a mesma luta, semana atrás de semana. Talvez meses, talvez anos. E você desistiu no coração. E você pensa, para que eu vou desafiar? Então, são 2 motivos pelos quais a gente nem pensa em preparar um alimento sólido para elas. Por quê? Porque a gente hoje já desistiu, ou você só quer bem ela com você. Então, em Provérbios fala, irmãos, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Mas não são 2 homens sentados e se ouvindo, e que legal você. São 2 homens que se afiam realmente. São 2 homens que se desafiam. Um que é aberto, um que busca ajuda, e outro que está disposto a ajudar, mesmo com algo que não vai gostar. Sem dúvida alguma, eu quero muito levantar e sou muito grato pelo meu querido irmão Vini. Então, o Vini e a Bia ajudam muito, eu e a Carol. Bom, eu sou difícil, né? E o Vini me lembrou dos últimos tempos de discipulado, irmãos. E eu queria ser aberto com vocês, que eu não estava entendendo o desafio. Então, eu estava no processo de entregar a tese do doutorado. E foi um período bem difícil, irmãos, sendo aberto com vocês, porque eu estava tão focado nisso e demandava muito do meu tempo. Então, eu estava atrás do tempo, estava correndo com as coisas. Eu ia dormir mais ou menos 2 da manhã, eu acordava às 4 da manhã. E nesse tempo, irmãos, foi difícil eu estar conectado com a Carol. Então, a Carol é uma mulher incrível. Mas eu ficava pensando isso, assim, tipo, beleza, vai ser eu fiquei mais ou menos assim por 1 mês e meio, 2 meses. E foi uma rotina louca. Só que a gente,
a gente começou a dormir em horários diferentes. Então a Carol dormia no horário dela, porque eu não queria atrapalhar o sono dela. Eu dormia essas 4 horas, porque eu era mais produtivo à noite. Não sei como é pra você, mas à noite eu sou mais produtivo. Os irmãos estão dormindo, não fazem barulho, então... E no discipulado, irmãos, a gente foi desafiado a dormir no mesmo horário, não porque o Vini e a Bia tiveram essa incrível ideia, não porque, uau, mas foi porque o nosso casamento precisava disso. Todo casamento precisa estar unido em todo momento. Então no mundo eu cresci até pensando que era bom para o casal dormir separado. Mas, e eu pensava isso, não vai afetar muito, são uma questão de 2 meses. E quando a gente foi desafiado, irmãos, porque isso não estava ajudando o nosso casamento, foi difícil. E eu fui aberto, eu falei, irmão, não faz sentido, porque se eu durmo menos, acho que eu não vou conseguir terminar, escrever a minha tese. Se eu durmo mais, eu não vou conseguir terminar. Mas ao mesmo tempo, no meu casamento, qual é a prioridade? A prioridade de Deus, meu casamento e depois o doutorado. Mas para mim estava sendo Deus, o doutorado e depois o casamento. Eu estava negligenciando meu casamento. Então foi muito difícil. E o discipulado foi difícil, irmãos. Eu lembro desse discipulado. Eu falei, não faz sentido. E o Vini e a Bia ajudando a gente. E a gente estava sendo difícil. Mas graças a Deus, a gente entendeu pelas escrituras, é o melhor para o nosso casamento. Isso ajudou muito no nosso casamento. E foi uma experiência incrível, irmãos. Eu vi a Carol dormindo no mesmo horário que eu. Então, dormindo menos. Eu vi ela, eu estava no sofá escrevendo a tese e ela aí no chão, deitada. Dormindo também, amém, mas é uma mulher incrível, sabe? Chegou um momento, irmãos, que ela e o gato estavam dormindo do meu lado, assim. E mais ou menos quando faltava 2 semanas para entregar a tese, o gato foi embora, porque ele não aguentou ficar dormindo com a luz acesa enquanto eu estava escrevendo. Mas a Carol sempre estava lá e é uma mulher incrível. Isso... Mas por mim mesmo, talvez eu não teria feito. Então eu sou muito grato com o discipulado. Isso ajudou muito o meu casamento. Isso vai ajudar ainda mais. Ver a mulher incrível que eu tenho me fez ainda apreciar ainda mais. Então, irmãos, eu sei que eu estou destruindo aqui alguns corações, levando a Carol para o Peru. Tudo bem eu ir embora, mas vocês queriam que a Carol ficasse, né? Mas, irmãos, é disso que se trata o discipulado, de desafiar. Desafiar para quê? Para que a pessoa esteja bem com Deus. Desafiar, dar o alimento sólido para que a pessoa esteja melhor com Deus. E cada vez a pessoa deixe de ser um aprendiz e vire também um mestre. Vire um mestre que ajude outras pessoas, que ajude outros noivados, que ajude outros casamentos, outros namoros, que ajude pessoas que não têm sonhos no mundo para ter sonhos com Deus. É isso, irmãos, o discipulado. É você dar fé para alguém, é você inspirar uma pessoa, é ajudar a pessoa a estar bem com Deus. Não importa a situação dela, não importa onde ela está, ela pode estar bem com Deus, mas ela precisa de alguém que lhe ensine, ela precisa de alguém que lhe dê o leite espiritual. Talvez algumas vezes o leite de papo, mas ela precisa que alguém esteja disposto a isso. Ela precisa de alguém que prepare um alimento sólido para ela. Irmãos, as pessoas no mundo estão sem fé, e a gente precisa sermos os que vamos levar a fé para elas. Sermos os que vamos levantar elas, ajudar elas a sonhar. Qual é o meu desafio, irmãos? Desafie essa pessoa, essa semana, a pessoa que você discipula, a ter um estudo bíblico pessoal. Então, se você discipula alguém, desafie essa pessoa, irmão, você precisa ter um estudo bíblico pessoal. E você vai estar com ela nesse estudo. E você vai ajudar ela a liderar ainda mais.
você vai levantar essa pessoa que você discipula. Em conclusão, irmãos, quando a gente entende isso, quando a gente entende que o discipulado não é apenas uma hora da sua semana em que você ouve alguém, quando a gente entende que o discipulado não é algo alternativo, mas é um mandamento de Deus, quando a gente entende que o discipulado precisa ser algo preparado, precisa ser algo que você dá ao coração, precisa ser algo que você leva o leite espiritual, mas também leva um alimento sólido. Você está formando homens experientes no ensino da justiça. E para Deus seja glória. Amém. Meia hora.